Você está no canal Sabedoria Sem Limites. Conhecimento para crescer de forma infinita. Continuamos a leitura em série do livro Os 8 Pilares da Prosperidade, de James Allen, que o canal Sabedoria Sem Limites traz até você. A simpatia aproxima e fortalece relações humanas. James Allen apresenta a boa vontade como força silenciosa de progresso. Iniciamos o quinto pilar, simpatia. Quinto pilar, simpatia. Os pilares restantes são os 4 pilares centrais no templo da prosperidade. Eles lhe conferem maior força e estabilidade, além de acrescentarem beleza e utilidade. Contribuem grandemente para a sua atratividade, pois pertencem à mais alta esfera moral e, portanto, à grandeza e nobreza de caráter. De fato, tornam o homem grande e o colocam entre os relativamente poucos cujas mentes são raras, brilhando à parte em pureza cintilante e inteligência lúcida. A simpatia não deve ser confundida com aquele sentimento piegas e superficial que, como uma flor bonita sem raiz, logo perece e não deixa nem semente nem fruto. Comover-se histérica ou superficialmente com o sofrimento alheio não é simpatia. Tampouco são demonstrações violentas de indignação contra crueldades e injustiças, indicativo de mente simpática. Se alguém é cruel em casa, se atormenta a esposa, bate nos filhos, abusa dos empregados ou fere vizinhos com setas de sarcasmo, que hipocrisia há em professar amor pelos sofredores que estão fora do seu alcance imediato? Que sentimento raso inspira suas explosões de indignação contra a injustiça e a dureza do mundo ao redor? Emerson diz a respeito de tais pessoas: vai, ama teu filho, ama o lenhador, sê bondoso e modesto, tenha essa graça, e nunca invernize tua dura e sem caridade ambição com esta incrível ternura pelos povos distantes 1000 milhas. Amar de longe é despeito em casa. O teste de um homem está em seus atos imediatos e não em ultrassentimentos. E se esses atos são constantemente guiados pelo egoísmo e pela amargura, se os que estão em casa ouvem seus passos com temor e sentem alívio ao vê-lo partir, quão vazias são suas expressões de simpatia pelos sofredores ou oprimidos, quão fútil é sua participação em sociedades filantrópicas. Embora o poço da simpatia possa alimentar a nascente das lágrimas, essa nascente frequentemente se nutre do escuro lago do egoísmo, pois quando o egoísmo é frustrado, gasta-se em lágrimas. A simpatia é uma ternura profunda, silenciosa e inexpressável, demonstrada em um caráter consistentemente gentil e altruísta. Pessoas simpáticas não são expansivas e esporádicas, mas permanentemente contidas, firmes, calmas, discretas e graciosas. Seu comportamento sereno, diante do sofrimento alheio, é frequentemente confundido com indiferença por mentes superficiais, mas o olhar compreensivo e discernente reconhece em sua força tranquila e rapidez em ajudar, enquanto outros se afastam ou erram, a simpatia mais profunda e verdadeira. A ausência de simpatia se manifesta em cinismo, sarcasmo maldoso, ridículo amargo, escárnio, zombaria, raiva e condenação, assim como naquele sentimento mórbido e falso, teórico e assumido, que não tem base prática. A falta de simpatia nasce do egoísmo, a simpatia nasce do amor. O egoísmo está ligado à ignorância, o amor está ligado ao conhecimento. É comum aos homens imaginarem-se separados de seus semelhantes, com objetivos e interesses distintos, julgando-se certos e os outros errados em seus respectivos caminhos. A simpatia eleva o homem acima dessa vida separada e egocêntrica, permitindo-lhe viver no coração de seus semelhantes, pensar e sentir com eles. Ele se coloca no lugar do outro, tornando-se por algum tempo como eles são. Como Whitman, o herói hospitalar, expressa: não pergunto à pessoa ferida. É uma espécie de impertinência questionar um ser que sofre. O sofrimento pede auxílio e ternura, e não curiosidade.
E o homem ou mulher simpático sente o sofrimento e atua para aliviá-lo. A simpatia não se vangloria, e onde entra a autopromoção, a simpatia se extingue. Se alguém fala de suas muitas ações de bondade e reclama do tratamento injusto que recebeu em troca, não realizou atos de bondade, mas ainda não atingiu a modéstia altruísta, essência da simpatia. A simpatia, em seu sentido real e profundo, é a unidade com os outros em suas lutas e sofrimentos, de modo que o homem simpático se torna um ser composto, por assim dizer, vários homens em um, e vê uma situação de múltiplos ângulos, e não apenas de seu ponto de vista particular. Ele vê com os olhos dos outros, ouve com seus ouvidos, pensa com suas mentes e sente com seus corações. Assim, é capaz de compreender pessoas muito diferentes de si. O significado de suas vidas lhe é revelado e ele se une a elas no espírito de boa vontade. Balzac disse: "Os pobres me fascinam, sua fome é minha fome. Estou com eles em seus lares, suas privações sofro. Sinto os trapos do mendigo em minhas costas. Por algum tempo, torno-me o homem pobre e desprezado." Lembra-nos do que disse aquele maior que Balzac: "Um ato feito por um pequeno sofredor é feito por ele." Assim é. A simpatia nos leva ao coração de todos, para que nos unamos espiritualmente a eles, sentindo sua dor quando sofrem, alegrando-nos quando se alegram. Quando são desprezados e perseguidos, descemos espiritualmente com eles às profundezas e tomamos em nossos corações sua humilhação e aflição. Quem possui esse espírito unificador e vinculante de simpatia jamais será cínico ou condenatório, nunca passará julgamentos impensados ou cruéis sobre seus semelhantes, pois em sua ternura de coração está sempre com eles em sua dor. Mas para alcançar essa simpatia amadurecida, é necessário ter amado muito, sofrido muito e sondado as profundezas da tristeza. Ela surge do conhecimento das experiências mais profundas, de modo que vaidade, descuido e egoísmo sejam queimados do coração. Ninguém pode ter verdadeira simpatia sem, ao menos em certa medida, ter sido um homem de dores e familiarizado com o sofrimento. Mas a dor e o sofrimento devem ter passado, amadurecendo em bondade firme e calma habitual. Sofrer tanto em determinada direção, de modo que o sofrimento termine e apenas reste sua sabedoria particular, permite a compreensão e a ação com pura simpatia sempre que esse sofrimento se apresentar. E quando alguém é aperfeiçoado pelo sofrimento em muitas áreas, torna-se um centro de descanso e cura para os afligidos e corações partidos, que enfrentam aflições que ele conheceu e venceu. Como uma mãe sente a angústia de seu filho sofredor, assim o homem simpático sente a angústia dos homens que sofrem. Essa é a simpatia mais elevada e santa. Mas uma simpatia muito menos perfeita ainda é um grande poder para o bem na vida humana, e em certo grau é necessária todos os dias. Ao perceber que, em todos os setores da vida, existem pessoas realmente simpáticas, também se percebe que dureza, ressentimento e crueldade são comuns demais. Essas qualidades duras trazem seu próprio sofrimento, e há aqueles que falham em negócios ou trabalhos particulares inteiramente por causa da dureza de seu temperamento. Um homem irascível e rancoroso, ou duro, frio e calculista, com os mananciais de simpatia secos dentro dele, mesmo sendo capaz em outros aspectos, dificilmente evitará o desastre em seus assuntos. Sua tolice aquecida em um caso, ou crueldade fria em outro, gradualmente o isolará dos seus semelhantes e daqueles diretamente relacionados a ele em sua atividade particular, eliminando os elementos de prosperidade de sua vida, deixando-o com fracasso solitário e, talvez, desespero sem esperança. Mesmo nas transações comerciais comuns, a simpatia é um fator importante, pois as pessoas são sempre atraídas por quem tem natureza amável e afável, preferindo lidar com eles em vez de com os duros e severos.
Em todas as esferas onde o contato pessoal direto é relevante, o homem simpático com habilidade mediana sempre terá vantagem sobre o homem mais capaz, mas sem simpatia. Se um homem for ministro ou clérigo, uma risada cruel ou uma frase ríspida dele prejudicará seriamente sua reputação e influência, mas, sobretudo, sua influência, pois mesmo aqueles que admiram suas qualidades boas terão, por causa de sua dureza, uma estima pessoal menor por ele, inconscientemente. Se um empresário professa religião, as pessoas esperarão ver o bom efeito dessa religião em suas transações comerciais. Afirmar ser adorador do gentil Jesus aos domingos e no restante da semana ser um devoto duro e ganancioso de Mamon prejudicará seus negócios e diminuirá consideravelmente sua prosperidade. A simpatia é uma linguagem espiritual universal que todos, até os animais, entendem e apreciam instintivamente, pois todos os seres estão sujeitos ao sofrimento, e essa experiência comum de dor conduz à unidade de sentimentos que chamamos de simpatia. O egoísmo leva o homem a proteger-se às custas dos outros. A simpatia leva-o a proteger os outros pelo sacrifício de si mesmo. E nesse sacrifício não há perda real ou definitiva, pois enquanto os prazeres do egoísmo são pequenos e escassos, as bênçãos da simpatia são grandes e numerosas. Pode-se perguntar, como pode um empresário, cujo objetivo é desenvolver seu próprio comércio, praticar o autossacrifício? Mesmo ele pode praticar o autossacrifício exatamente onde está e na medida em que seja capaz de compreendê-lo. Se alguém afirma que não pode praticar uma virtude, ele sempre encontrará a desculpa de que suas circunstâncias seriam diferentes. A diligência nos negócios não é incompatível com o autossacrifício, pois a devoção ao dever, mesmo que esse dever seja o comércio, não é egoísmo, mas uma dedicação altruísta. Conheço um empresário que, quando um concorrente tentou eliminá-lo nos negócios e fracassou, ajudou esse mesmo concorrente a se reerguer comercialmente. Um ato verdadeiramente belo de autossacrifício. E esse homem é hoje um dos empresários mais bem-sucedidos e prósperos que conheço. O viajante comercial mais próspero que já conheci transbordava de bondade e simpatia. Era tão inocente de todos os truques comerciais quanto um recém-nascido, mas seu grande coração e retidão masculina lhe garantiam amigos por onde passasse. Homens se alegravam com sua presença em escritórios, lojas ou fábricas, não apenas pelo efeito bom e revigorante que trazia, mas também porque seus negócios eram sólidos e confiáveis. Esse homem foi bem-sucedido pela pura simpatia, livre de qualquer interesse ou política, a ponto de ele próprio provavelmente negar que seu sucesso pudesse ser atribuído a isso. A simpatia nunca impede o sucesso. É o egoísmo que o arruína. À medida que a boa vontade cresce, a prosperidade do homem aumenta. Todos os interesses são mútuos e prosperam ou decaem juntos. À medida que a simpatia expande o coração, ela amplia o círculo de influência, fazendo com que as bênçãos, tanto espirituais quanto materiais, se tornem mais abundantes. São 4 as qualidades que compõem a grande virtude da simpatia, a saber: 1. Bondade. 2. Generosidade. 3. Gentileza. 4. Discernimento, perspicácia. A bondade, quando plenamente desenvolvida, não é um impulso passageiro, mas uma qualidade permanente. Um impulso intermitente e instável não é bondade, embora frequentemente receba esse nome. Não há bondade em elogios que são seguidos de abusos. O amor que parece motivar um beijo espontâneo terá pouco valor se estiver acompanhado de uma malícia igualmente espontânea. O presente que pareceu tão gracioso perderá seu valor se o doador em seguida desejar receber algo em troca. Ter os sentimentos despertados por algum estímulo externo que nos agrada para realizar uma ação bondosa em relação a outro e logo depois ser levado ao extremo oposto em relação à mesma pessoa por um evento desagradável deve ser considerado fraqueza de caráter e também é uma condição egoísta, pois o homem bondoso pensa em si mesmo apenas quando isso lhe agrada. Uma verdadeira bondade é inalterável e não precisa de estímulo externo para agir. É um manancial do qual almas sedentas podem sempre beber e que nunca seca.
A bondade, quando é uma virtude forte, é concedida não apenas àqueles que nos agradam, mas também àqueles cujas ações vão contra nossos desejos e vontades, sendo um calor constante e inalterável de cordialidade. Existem ações das quais o homem se arrepende. Todas são ações não bondosas. Existem ações das quais o homem não se arrepende. Todas são ações bondosas. Chega o dia em que o homem se lamenta pelas coisas cruéis que disse ou fez, mas o dia de alegria acompanha sempre as coisas bondosas que disse e fez. A dureza e a maldade deformam o caráter de um homem, deformam-lhe o rosto com o passar dos anos e comprometem a perfeição do sucesso que ele poderia alcançar. A bondade, ao contrário, embeleza o caráter, embeleza o rosto com o crescimento dos anos e permite que o homem alcance a perfeição de sucesso que suas capacidades intelectuais lhe permitem. A prosperidade de um homem é suavizada e enriquecida pela bondade de sua disposição. A generosidade anda de mãos dadas com a bondade de coração amplo. Se a bondade é a irmã suave, a generosidade é o irmão forte. Um caráter livre, de mãos abertas e magnânimo é sempre atraente e influente. Mesquinharia e avareza sempre repelem, são sombrias, estreitas, frias e limitadas. Bondade e generosidade sempre atraem, são solares, cordiais, abertas e calorosas. Aquilo que repele conduz ao isolamento e ao fracasso. Aquilo que atrai conduz à união e ao sucesso. Dar é tão importante quanto receber. E quem recebe tudo o que pode, mas se recusa a dar, acabará por não conseguir receber nada, pois é tão lei espiritual que não podemos receber sem dar, quanto que não podemos dar sem receber. O ato de dar sempre foi ensinado como um grande e importante dever por todos os mestres religiosos. E isto porque dar é uma das estradas do crescimento pessoal e do progresso. É um meio de alcançar cada vez maior altruísmo e de evitar o retrocesso ao egoísmo. Implica reconhecer nossa afinidade espiritual e social com os outros homens e estar disposto a compartilhar uma parte do que possuímos ou ganhamos. O homem que, quanto mais recebe, mais deseja acumular, recusando-se a soltar o que possui como fera com sua presa, está retrocedendo. Ele se exclui de todas as qualidades superiores e alegres e da livre e vital comunhão com corações humanos altruístas e felizes. O Scrooge de Dickens, em Um Conto de Natal, representa tal condição com vívida força dramática. Nossos homens públicos na Inglaterra hoje, e provavelmente também na América, são quase todos, creio que todos, pois não conheci exceção, grandes doadores. Esses homens, prefeitos, magistrados, vereadores e todos que ocupam cargos públicos responsáveis, sendo indivíduos bem-sucedidos na administração de seus próprios assuntos privados, são considerados os melhores para administrar os assuntos públicos. Numerosas instituições nobres por todo o país são testemunho permanente da generosidade de suas dádivas. E não encontrei verdade substancial na acusação, tantas vezes lançada por invejosos e fracassados, de que suas riquezas foram obtidas injustamente. Sem serem homens perfeitos, são uma classe honrada de homens vigorosos, generosos, bem-sucedidos, que adquiriram riqueza e honra por meio de sua indústria, habilidade e retidão. Que o homem se cuide da ganância, mesquinharia, inveja, ciúme e suspeita, pois esses sentimentos, se cultivados, roubam tudo o que há de melhor na vida, inclusive nas coisas materiais, bem como no caráter e na felicidade. Que seja liberal de coração e generoso de mãos, magnânimo e confiável, que dê alegre e frequentemente do que possui e permita aos amigos e semelhantes liberdade de pensamento e ação. Seja assim, e honra, abundância e prosperidade virão bater à sua porta como convidados e amigos. A gentileza é próxima à divindade. Talvez nenhuma qualidade esteja tão distante de tudo que é rude, brutal e egoísta quanto a gentileza. Assim, ao tornar-se gentil, o homem torna-se divino. Só pode ser adquirida após muita experiência e grande autodisciplina.
Estabelece-se no coração de um homem quando ele controla e submete sua voz animal, com uma enunciação distinta, firme e calma, e está livre de excitação, veemência ou ressentimento em circunstâncias particularmente irritantes. Se há uma qualidade que, acima de todas, deve distinguir o homem religioso, é a gentileza, pois é o selo da cultura espiritual. O homem rude e agressivo ofende mentes cultivadas e corações altruístas. Nossa palavra gentleman, cavalheiro, ainda preserva parte de seu significado original. Refere-se a quem é modesto, autocontrolado e considera os sentimentos e o bem-estar dos outros. Um homem gentil, cujo bom comportamento é guiado pela atenção e bondade, é sempre amado, independentemente de sua origem. Pessoas briguentas exibem sua ignorância e falta de cultura em disputas e recriminações. O homem que se aperfeiçoou na gentileza nunca se envolve em contendas, não revida palavras duras, deixa-as passar ou responde com uma palavra gentil, muito mais poderosa que a ira. A gentileza se une à sabedoria, e o sábio superou toda a raiva em si mesmo, sabendo como lidar com a raiva nos outros. O cavalheiro se protege da maioria das perturbações e tumultos que homens descontrolados infligem a si mesmos. Enquanto outros se desgastam com esforços inúteis e tensões desnecessárias, ele permanece calmo e composto, e essa quietude e compostura são forças para vencer na batalha da vida. O discernimento é o dom da simpatia. A mente simpática é a mente profundamente perspicaz. Compreendemos pela experiência e não pelo argumento. Antes de podermos conhecer algo ou alguém, nossa vida deve tocar a vida desse algo ou desse alguém. O argumento analisa a superfície exterior, mas a simpatia alcança o coração. O cínico vê o chapéu e o casaco e pensa que vê o homem. O vidente simpático vê o homem e não se preocupa com o chapéu e o casaco. Em todos os tipos de ódio há uma separação pela qual cada um julga mal o outro. Em todos os tipos de amor há uma união mística pela qual cada um conhece o outro. A simpatia, sendo a forma mais pura disso, faz do maior poeta alguém que possui o maior coração. Nenhuma outra figura em toda a literatura demonstrou um conhecimento tão profundo do coração humano e da natureza, tanto animada quanto inanimada. O Shakespeare pessoal não se encontra em suas obras. Ele se funde, pela simpatia, em seus personagens. O sábio e o filósofo, o louco e o tolo, o bêbado e a cortesã. Ele, por um tempo, entra em suas experiências particulares e os conhece melhor do que eles mesmos. Shakespeare não tem parcialidade, nem preconceito. Sua simpatia abrange a todos, do mais baixo ao mais elevado. O preconceito é a grande barreira para a simpatia e para o conhecimento. É impossível compreender aqueles contra os quais se abriga um preconceito. Só vemos homens e coisas como realmente são quando nos despojamos de julgamentos parciais. Tornamo-nos evidentes à medida que nos tornamos simpatizantes. A simpatia tem o conhecimento como sua companheira. O coração sensível e o olho penetrante são inseparáveis. O homem de compaixão é o homem de profecia. Aquele cujo coração bate em sintonia com todos os corações, para ele o conteúdo de todos os corações se revela. Nem o passado nem o futuro permanecem mais como mistérios insolúveis para o homem de simpatia. Sua visão moral apreende o ciclo completo da vida humana. O discernimento simpático eleva o homem à consciência da liberdade, da alegria e do poder. Seu espírito inspira alegria, assim como seus pulmões inspiram ar. Não há mais medos em relação aos seus semelhantes, à competição, aos tempos difíceis, aos inimigos ou similares. Essas ilusões rastejantes desapareceram, e diante de sua visão despertada se abriu um reino de grandeza e magnificência. Neste capítulo, foi apresentado o valor da simpatia como força silenciosa de progresso. No próximo capítulo, James Allen destaca a importância da sinceridade e da transparência moral. Seguimos para o sexto pilar: sinceridade.